Fala pessoal! E aí galera, beleza? Professor Roberto aqui com vocês nessa modalidade diferente de aula devido às circunstâncias. De antemão já digo que eu tô com saudade de vocês, saudade da escola, sério mesmo. Seguinte, hoje a gente vai falar a respeito do assunto que é continuidade do que a gente estava vendo na escola. A gente estava no capítulo 3 da apostila de vocês, a gente vai continuar a partir daí na parte de gramática especificamente. Tá? Algumas orientações. A gente deve lidar com esse vídeo como se fosse uma aula normal. Portanto, algumas orientações iniciais. Primeiro, escrevam tudo que a gente está apresentando. Segundo, façam os exercícios propostos e respeitem o prazo. Fora isso, é só a gente se divertir. Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre um assunto relativamente simples, tá? Mas que dá trabalho para alguns alunos. A gente vai falar de orações subordinadas adjetivas, que, como eu falei, corresponde aí ao capítulo 3 da apostila de vocês. Eu vou mostrar para vocês aí alguns slides e a gente vai escrever juntos aí algumas informações, alguns exemplos e tal. E a gente propôs um exercício que já está na plataforma do Google Classroom, tá certo? Vocês têm um prazo estipulado lá para fazer, não percam o prazo, tá certo? Para começar, observem o seguinte slide que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Nesse slide eu vou mostrar para vocês aí onde está exatamente a matéria, né, na apostila de vocês, né, que corresponde a esse assunto aqui, ó, orações subordinadas adjetivas. Tá na parte de linguagem e texto, tá? O adjetivo em forma de oração, ok? Esse é o capítulo, tá? Ele começa aí na página 52, tá? Vai falar basicamente aí sobre a história de Chica da Silva. Da nossa parte, nos interessa essa parte aqui, ó. Página 59, a gente tem aqui em linguagem e texto, adjetivo em forma de oração. Ó. A proposta é a gente saber diferenciar adjetivo de oração adjetiva, tá certo? A função desses dois elementos é exatamente a mesma, tá? E, para tanto, você precisa lembrar que um adjetivo, é o caso aqui ó, da palavra mandona, na frase Chica mandona, assim como a palavra autoritária, na frase Chica autoritária, são adjetivos. Né? Tanto mandona quanto autoritária estão caracterizando o substantivo Chica, certo? Isso é um adjetivo. Agora, e se a gente dissesse a mesma coisa, só que assim, ó, Chica que manda. A expressão que manda equivale a autoritária, que manda equivale a mandona. A diferença é que mandona e autoritária, por serem uma palavra só, são adjetivos, e a expressão que manda é uma oração. Se você perceber aqui, ó, a palavra manda é um verbo. Né? Se nós temos uma informação com um verbo, isso é uma oração. O que está em negrito aqui é uma oração que equivale ao adjetivo mandona. Portanto, sabendo que mandona é um adjetivo, que manda é uma oração adjetiva. Tá certo? Pois bem, olha esse exemplo agora. Ainda falando dessa questão aí das orações adjetivas, eu trouxe aqui um exemplo para a gente trabalhar. Olha só. Dessa frase aqui, ó. O menino que é chato saiu. Né? A gente tem aqui uma situação específica. Né? Se você observar, o menino que é chato saiu, uma oração, embora seja muito simples, né? uma oração pequena, fácil de entender, ela tem uma particularidade. Primeiro, a gente tem um substantivo importante aqui, que é o substantivo menino, certo? E temos uma expressão que é chato, que caracteriza esse menino, né? Se a gente
observar, dá para perceber facilmente que esse menino não é um menino qualquer. Ele é um menino chato. Só que essa expressão, olha só, ela tem um verbo. É o verbo ser aqui no caso, né? Então, essa informação que caracteriza o menino, que é substantivo, é uma oração adjetiva, tá? Isso é uma oração subordinada adjetiva. Tá certo? E a oração principal seria: o menino saiu. Ok? Então a gente percebe que não é um menino qualquer que saiu. A gente tem aqui uma oração principal que corresponde ao menino saiu. Observe que saiu é um verbo. E ele está sendo caracterizado por uma expressão que também tem um verbo. Olha só, uma outra oração aqui, que é a oração que é chato, né? Caracterizando aí, portanto, o menino. Isso é uma oração adjetiva. Agora, importante, essa oração adjetiva, ela se inicia, né, justamente a partir de uma palavra especial, que é esse termo que aqui, ó. Olha só. O termo que é como se ele estivesse fazendo referência justamente ao menino, né? É como se o termo que substituísse o menino. Isso porque esse termo é um termo muito especial, né, que a gente chama de pronome relativo. Olha só. E olha só, toda oração adjetiva contém uma palavra como essa, tá certo? Então, primeira coisa, se a gente caracterizasse esse menino simplesmente com o termo chato, se eu dissesse simplesmente assim, ó, o menino chato saiu, a gente diria que essa era uma frase de período simples. Agora, do jeito que está, eu tenho um verbo e tenho outro verbo. Portanto, nesse caso, nós temos um período composto. Isso é uma oração adjetiva, certo? Agora, voltando para o slide, a gente precisa lembrar que as orações adjetivas elas têm classificações, né? Existem tipos, né? São só dois, né? E bem fáceis de entender. As orações adjetivas podem ser restritivas. Isso significa que as orações aí, ó, restringem o sentido do substantivo ao qual eles se referem. Por exemplo, essa frase aqui, ó, o menino que está doente foi embora. Essa informação que está doente, essa informação caracteriza o menino. Olha só. Dá para perceber que a expressão que está doente se refere ao menino. Temos um verbo, né? Temos um verbo aqui, ó, o verbo estar, e temos outro verbo aqui, ó, que faz parte da oração principal, certo? O que eu quero dizer é que a expressão que está doente está restringindo o sentido do substantivo menino, né? Portanto, não é um menino qualquer que foi embora, mas sim aquele que está doente. A gente chama isso de oração subordinada adjetiva restritiva, ok? As orações podem ser também explicativas. Isso significa dizer que as orações, olha só, explicam o sentido do substantivo ao qual se referem. Agora elas explicam, né? Primeiro a gente viu orações que restringem, agora orações que explicam. Por exemplo, quando eu digo os canários, que são seres frágeis, cantam em circunstâncias especiais, a gente tem uma diferença importante. Olha só, essa expressão, que são seres frágeis, obviamente se refere aos canários, né? Isso igual na frase anterior. Mas há uma diferença. Nessa primeira frase, eu estou dizendo que um menino específico foi embora, aquele que está doente. Agora, quando eu falo os canários que são seres frágeis, todo canário é um ser frágil, né? Então, essa frase ela não está restringindo, eu não estou falando de um canário específico, eu estou falando de todos os canários.
Isso é uma oração explicativa, tá? A gente classifica ela assim, ó. Oração subordinada, adjetiva, explicativa. Beleza? Ah, e um detalhe importante, né? As orações explicativas, olha só, elas estão sempre assim, ó, isoladas com vírgulas. Olha só, eu pus vírgula aqui, diferente dessa outra frase, ó. Nas restritivas a gente não põe vírgula nenhuma e nas explicativas a gente põe. Beleza? Agora, outra coisa que a gente mencionou anteriormente, toda oração adjetiva é introduzida a partir de uma palavra que a gente chama de pronome relativo. O que são exatamente esses pronomes? Olha só, são pronomes que se referem ao substantivo modificado pela oração subordinada adjetiva, né? É aquela palavrinha. No caso das orações anteriores, era aquele que, né, que apareceu, tá certo? Esses são os pronomes, efetivamente. Tá? A gente tem aí os pronomes que, quem e onde, que são classificados como invariáveis. Isso significa dizer que eles não têm outra forma, né? Eles não têm feminino, eles não têm plural, só tem essa forma. Isso é invariável. E a gente tem essas formas aqui que a gente chama de variáveis, o qual, que pode se tornar a qual, e os plurais, os quais, as quais. Assim como o pronome cujo, que pode ser feminino cuja, e pode para o plural cujos, cujas. Certo? Agora uma observação. Os pronomes relativos têm função sintática, né? Se a gente fizer uma análise sintática da oração adjetiva, a gente vai perceber que esses pronomes eles têm uma função específica. Ou seja, eles podem ser sujeito da frase, eles podem ser objeto, eles podem ser adjunto, eles podem ser predicativo, tá? E isso é outra coisa que a gente precisa saber como funciona, tá certo? Beleza, pessoal. Agora falando sobre as funções sintáticas do pronome relativo, tá? Essa é a parte mais importante, tá, da aula. Observe essa frase. Essa frase é da própria apostila de vocês, tá? É um exemplo que eles dão na parte justamente das classificações ali de pronome relativo. Ele diz assim, ó: as escravas que foram alforriadas enfrentaram preconceito. Então, o que a gente percebe? Pelo fato de estar entre vírgulas, essa oração é uma oração explicativa, né? Isso significa dizer que a gente está afirmando que todas as escravas foram alforriadas, tá? E todas as escravas enfrentam preconceito, tá? É assim que essa frase tem que ser lida, tá certo? Agora, o que a gente percebe é o seguinte: esse que, né, ele está fazendo referência justamente à expressão escravas. É como se esse que estivesse substituindo a palavra escravas, tá? Então, num contexto diferente, a gente poderia entender só a oração, que só essa oração subordinada adjetiva, da seguinte forma: substituindo o pronome relativo que, pelo seu referente, que são as escravas, a gente poderia entender só a oração substantiva, a oração adjetiva assim, ó: as escravas foram alforriadas. Ok? Agora, se a gente fizer a análise sintática dessa informação, olha só, você tem um verbo aqui, ele está na forma passiva, né? Foram alforriadas. Quem realizou, aliás, quem recebeu a ação de ser alforriadas? As escravas. Portanto, as escravas é o sujeito dessa frase. Olha só. E agora que vem a parte importante. Se as escravas, nessa forma, é o sujeito da frase, significa que esse pronome relativo que também é. Ele é o sujeito
da oração subordinada adjetiva. Essa é a parte importante da aula, olhar para esses pronomes relativos, né, e saber qual é a função deles. Esse é um exemplo. Tá? Aqui a gente tem um pronome relativo que equivale a sujeito da oração subordinada. Mas esses pronomes relativos podem ser outras coisas. Eles podem ser objeto direto, eles podem ser objeto indireto, pode ser predicativo do sujeito. E o papel de vocês agora é estudar isso. Tá? Eu vou propor para vocês uma atividade para vocês fazerem justamente lá no nosso sistema, no Google Classroom, certo? Bom, por hoje é só, pessoal. Façam aí as atividades e enviem para o Google Classroom. Fiquem dentro de casa, tá perigoso, e divirtam-se nesse processo, tá certo? Tá certo? Divirtam-se nesse processo.